Eu vejo, pelo que você está falando, e concordo plenamente, a capacidade do diálogo. E aí, eu queria que você falasse um pouco do tom, do jeito que a pessoa fala, porque o seu tom para explicar é muito suave. E aí a pessoa pode estar nos ouvindo, essas duas aí sentadas estão falando, para elas é muito fácil, tal, porque a mulher está exausta, ela está cansada, ela está crítica, ela está revoltada. Como que essa mulher pode resgatar dentro dela esse tom tranquilo, esse tom do diálogo? Porque eu acho que quando você casa com alguém, você tem um relacionamento com alguém, você quer construir. Por que isso se perde ao longo do tempo, né? Então, essa questão da capacidade do diálogo mesmo. Porque as pessoas estão muito estressadas. Você acha que até piorou, assim, a condição das pessoas, a condição mental depois da pandemia? Qual que é a sua avaliação? Sim. Eu acho que as pessoas, assim, já estão, da pandemia, parece que estão saturadas ali, né? Emocionalmente estão abaladas. Financeiramente, Isso. Né? E aí, o lar, né? E é isso, não tem um desfrute. Porque o que é a mentalidade? Precisa trabalhar para ter dinheiro, precisa... E aí, a permissão para desfrutar, para ter um momento de prazer, parece que não tem. Porque assim, não, a gente não pode desfrutar disso aqui. A gente ainda tem um monte de dívida. Nós ainda temos, sabe? E aí é o contrário. Quanto mais momentos de prazer eu tenho, mais alegria eu trago para o meu lar, mais dinheiro vem. Porque o dinheiro é reflexo da prosperidade e não da escassez. Então, é fazer esse movimento, assim, esse movimento da minha família, eu estar nessa tarefeira, é um movimento que vai me levar para a escassez ou para a prosperidade? Essa análise é muito importante. Agora, voltando para o tom de voz. A gente pode começar a fazer análise. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu lá em casa essa semana. Eu estava no TPM e eu de TPM sou muito estressada. a torcida do Flamengo, do Corinthians, ninguém dá conta. E aí, eu já percebi em terapia que quando eu estou estressada, eu jogo tudo em cima do meu marido. Então, pobre coitado, sofre pra caramba. Então, eu já percebi. E aí, tinha uma questão que eu tinha pedido e eu sabia que ele tinha esquecido. Mas eu falei, se eu perguntar agora, ele falar que esqueceu, eu vou descer os cachorros, né? Falei, vou esperar eu acalmar, vou esperar essa onda passar, dá o prazo, vou conversar. É hormonal, né? A gente tem que tomar consciência, né? Sim, e é isso, é raciocinar. Se eu falar aqui, a gente vai brigar. E eu não quero brigar. Eu sei que não é com ele. E aí, hoje de manhã foi, olha, tal coisa, você já fez? Não. Aí, na mesma hora, ele já percebeu, ele já foi lá resolver e tal. Ok. Na paz, não brigando, foi tudo certo. Então, é essa análise de, assim, se eu tiver uma conversa agora, do jeito que eu tô, como que vai ser essa conversa? Qual que é o objetivo dessa conversa? Porque aí, eu entro ali sabendo o que eu quero. Porque quando eu tava com raiva ali, era pra descer a minha raiva nele, entende? Do jeito que vem, volta. Isso. A gente ia brigar. E aí, quando eu percebo isso, eu consigo organizar. Que assim, então eu guardo porque eu não quero machucar. A gente casou aqui, como você falou, pra amar, pra crescer, pra ser parceiro. Então, pra que eu vou jogar algo que tá aqui no outro? E a gente faz isso o tempo todo. Então, tem muitos relacionamentos que estão ali, cada um atacando o outro. A ferida tá muito grande. Então, como que... Aí o que acontece no consultório? Assim, Lorena, mas ele não muda. Mas ele que tem que... Não, eu que preciso. É eu que começo a organizar. Eu que preciso mudar meu tom de voz. Eu que preciso... Assim, qual que é o melhor momento para ter essa conversa? Qual que é o objetivo da conversa? É ele sair machucado? Eu não. É a gente sair com uma resolução disso aqui. Isso aqui não tá legal. Então, vamos sair. Homem é muito prático. Então, o homem precisa saber. Então, o que eu preciso fazer? Porque quando a mulher fica lá na reclamação... E a gente fica, nós mulheres precisamos falar. Eu preciso, esse negócio aqui. Deixa eu falar. E o homem, tanto é que, o que a gente escuta muito das mulheres, que é assim, Lorena, eu falo, ele simplesmente escuta e fala nada. E pro homem tá tudo certo. Porque pra ele, assim, eu achei que era só escutar, né? E aí o homem, quando ele vai conversar com a gente já começa assim, mas você tem que fazer tal coisa, você tem que falar pra ele, a gente começa a dar os conselhos. E o homem quase com uma ordem, né? E o homem fala assim, gente, mas eu só queria alguém para escutar. Então, é entender, assim, o que o outro está precisando. E, às vezes, essa pergunta, você quer um conselho ou você quer só que eu te escute? Às vezes, coisas simples já, sabe, assim, resolve a vida. O casal para daquela briga, sabe? Porque aí ela sente que não é ouvida. Que assim, gente, eu acabei de falar um negócio e ele não me escutou. E, às vezes, fala assim, o que você acha do que eu acabei de falar? Fazer as perguntas, né? Perguntas positivas. Isso, o que você acha? O que você pensa disso? E aí, porque é uma coisa tão sutil que você fala, gente, Lorena, é tão óbvio, que é isso que a gente tá falando.
Então, você sabe que outro dia eu estava numa conversa, assim, uma roda de mulheres, e a gente falando que o óbvio precisa ser dito. Exato, exato. Então é óbvio para você, para o outro não é. Então, para o outro, a gente precisa entender que para o outro tem um universo ali, ainda mais homens e mulheres, a gente tem um universo muito diferente. A maneira que a gente sente, a maneira que a gente lida com o dinheiro, a maneira de raciocinar é muito diferente. Então, entender isso, então as perguntas são essenciais. Então, é isso. O que você pensa do que eu acabei de dizer? Então, essa situação, por exemplo, trazer fatos. Olha, isso aqui aconteceu assim de manhã. O que você acha? Eu percebi que você ficou chateado. Foi com isso? Foi exatamente... Conversa, pergunta, né? Porque às vezes tem nada a ver com o que você está pensando. Exato.